Fala aí, rapaziada, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo sobre gestual, como que eu faço pra estudar as coisas que eu observo durante a pose, para que eu possa absorver a pose ali de uma forma mais rápida, né? E conseguir transmitir isso de um jeito bem simplificado. Pra quem não tá ligado, gestual é um estudo que a gente faz aí em desenho, né? Não apenas para pose de seres humanos e tudo mais, a gente pode fazer aí para animais, às vezes até mesmo para objetos assim, para que a gente consiga dar um movimento de um jeito mais interessante, porque por a gente trabalhar com imagens paradas, né, como a gente tá só desenhando, não tem uma animação, a gente tem que conseguir simplificar as poses e distorcer ela e também exagerar para que a gente consiga transmitir esse movimento apenas com uma imagem, né, com um desenho. Então, por isso que a gente faz esses estudos. E para quem me pergunta várias vezes assim, estudos para soltar a mão, para deixar o traço mais fluido, gestual é o que eu geralmente recomendo, porque é um estudo rápido que você faz e que você não tem que ficar pensando em ficar bonito, você só tem que conseguir capturar a pose, sabe? Então, são traços bem soltos, assim, que a gente vai fazendo, e com o tempo eu sinto que o traço ele vai ficando cada vez mais fluido, sabe? Bom, aqui na tela vocês estão vendo aqui umas referências que eu peguei, e eu tô aproveitando aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que a gente chama de linha de ação. A linha de ação é basicamente uma linha que a gente traça aí durante a pose inteira, pra que a gente simplifique nossa observação ali e capture essa pose de uma forma mais rápida, né? Sem que a gente fique reparando muito nos detalhes. Então, como vocês podem ver aqui nessa primeira pose, pegando da cabeça até o pé, a gente tem essa linha aqui, que é quase que um formato de C, assim, né, um pouquinho mais aberto. Tem essa daqui, por ter mais elementos, assim, que a gente pode observar aqui, eu coloquei algumas outras cores, né. Tem aqui, a gente pode achar uma linha de ação na perna, linha de ação aqui no braço, ou da cabeça até essa perna, né. Então você pode pegar várias ideias dessas linhas, assim, e transmitir na pose inteira para que você capture de uma forma mais simplificada, sabe. Nessa daqui, a gente tem quase que um I, né, quase um C também, bem parecido com essa aqui. Basicamente é isso que a gente entende por linha de ação, né? Quanto mais fluido vai ser a pose, mais a linha de ação vai ficar bem mais evidente, né? Aqui eu trouxe pra vocês umas coisas que eu gosto de observar na hora de fazer o gestual, né? Que é meio que umas dicas, assim, que eu vou pegando pra poder fazer os elementos, assim, pelo menos no estudo de corpo, né? De uma forma mais simplificada, mas que ainda assim dê pra entender o que tá rolando ali, sabe? Então, deixa eu tirar aqui e vou explicar pra vocês melhor. Nas pernas, eu gosto de fazer uma quebra ali de silhueta, né? Que é basicamente fazer, em vez de a gente fazer a perna assim, na hora que a gente vai desenhar ali rapidão no gestual, a gente pode quebrar mais ou menos aqui no joelho, na coxa. A gente faz assim e da panturrilha aqui pra baixo a gente faz assim. Então a gente acaba tendo essa quebra de silhueta que ali na hora de gestual a gente consegue identificar mais rápido as poses, sabe? A gente consegue identificar o movimento ali da pose só com linhas. Porque se a gente conseguir simplificar só com linhas e já ficar de um jeito que dê pra entender, vai ser mais fácil ali na hora de fazer um estudo rápido, sabe? E aí se você quiser colocar uma certa massa nesse tipo de quebra de silhueta, né? A gente podia pegar mais ou menos essa linha aqui e a outra aqui. E aí a gente adiciona uma massinha aqui nessa perna, né? E ainda assim a gente tem basicamente essa quebra, né, de silhueta, mais ou menos aqui perto do joelho, né? E uma fluidez aqui na perna, né? E no braço a gente tem a mesma coisa. Aqui eu gosto de fazer, em vez de a gente fazer assim, pra pegar a ideia da pose, na hora que a gente tá rabiscando, eu gosto de quebrar em duas partes também. Aqui a gente faz pra trás, né, pra gente pegar essa ponta do cotovelo que acontece aqui, e aqui a gente faz pra frente. Então, fazendo essas duas linhas, a gente tem aí também a ideia do braço aqui, mas ainda assim com pouca informação, né? E aí aqui pra trás, o que a gente poderia fazer? O cotovelo dele tá mais ou menos aqui, né? E como tá indo pra trás, eu gosto de pensar que essa parte, até o meio aqui, daqui pra trás, né? Como se estivesse fazendo uma curva assim, e aqui pra frente, depois do cotovelo, uma curva assim. Que a gente faz uma quebra boa e dá um certo movimento pro braço, tá vendo? E aí, pra gente poder ter essa noção do 3D, como o braço dele tá indo lá pra trás, eu gosto de fazer umas linhas guias assim, que é basicamente o que eu mostro lá naquele vídeo que a gente estudou ali, como que faz pra desenhar pose com formas geométricas, né? Como se a gente tivesse cilindros aqui, tá ligado? Em vez de fazer o cilindro, eu só faço essas linhas aqui rapidinhas, pra gente poder ter essa noção, assim, do que tá acontecendo de uma forma bem rápida, né? Isso a gente poderia fazer na perna também, né? A gente fazer a perna dele aqui assim, e fazer essas linhas aqui, só pra gente marcar mais ou menos onde a gente começa aqui a perna, onde termina aqui no joelho e tudo mais. Essas informações, sabe? Então eu gosto muito de fazer essas quebras de silhueta porque me ajuda a ter mais fluidez ao decorrer da pose. E aqui eu tinha feito umas informações já marcadas, já pra mostrar pra vocês, mas eu achei mais interessante eu ir desenhando pra explicar. Mas é basicamente isso aqui, ó. Você imaginar a pose fluindo através dela, como se fosse uma água, sabe? É bem legal e me ajuda bastante nessa questão. Outra coisa que eu acho interessante, né, que me ajuda bastante, eu cheguei a falar sobre isso lá no vídeo de como desenhar
poses com forma geométrica, que é os espaços negativos, né? Aqui eu simplifiquei esses espaços com triângulos de bem retos mesmo, sem colocar umas formas muito orgânicas. Então a gente pode observar essas formas pela pose inteira, né? Tem a questão dos espaços negativos, né? Já cheguei a falar pra vocês, poderia ter aqui assim, marcado aqui no meio da perna dela e tudo mais, mas ela serve pra gente pegar uma distância também. Você pode ver aqui que eu marquei da ponta dos dois pés até o joelho. Então ficou um triângulo meio tridimensionalzinho aqui, se você parar pra observar, né? E aí a gente consegue ter essa noção da distância das coisas. Então isso aqui é basicamente pra gente poder ter a noção da distância de uma forma mais rápida, pra gente não ter que ficar ali pensando no meio do estudo que a gente tá fazendo uns gestuais mais soltos, não ter que ficar pensando muito, sabe? Então a gente tenta observar esses padrões de triângulos assim, e aí a gente pode aí, de uma forma mais rápida e mais simples, observar esses padrões, né? E esses espaços pra poder medir melhor a pose de uma forma mais rápida. Bom, então aqui eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço pra reconhecer aqui as coisas do gestual e tentar reproduzir ali como forma de estudo, né? O que eu vou fazendo pra estudar esse tipo de coisa. Basicamente, aqui eu gosto de começar pela linha do ombro aqui que acontece, né? Porque assim eu já consigo meio que dividir aqui da cabeça e também trazer a linha de movimento que vai ser mais ou menos essa aqui que eu tô observando, né? Eu acho que essa aqui vai ser uma linha boa. A gente poderia muito bem fazer a linha daqui também, mas eu acho que essa aqui vai ser onde a gente vai extrair melhor a questão da pose, né? Então vamos lá, tentar fazer aqui mais ou menos essa ideia. Lembrando, gente, tô fazendo devagar aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Mas na hora que vocês forem fazer, façam rápido, façam bem solto mesmo, sem pretensão de deixar bonito as coisas. Porque a ideia é você fazer a pose bem soltona mesmo. O traço bem solto, com a mão bem solta. E evitem tentar ficar apagando, tá? Eu fico apagando aqui porque eu tô mostrando pra vocês, mas evitem. Mais ou menos aqui. Esse tipo de parte aqui do torso, vocês poderiam também representar por esferas, assim, como se fosse uma espécie de feijãozinho, sabe? Que é você simplificar essas partes do corpo. Deixa eu pegar outras poses pra mostrar pra vocês aqui. Simplificar como feijões, basicamente. Aqui do meio, né, do corpo, mais ou menos, uma bolinha assim, e aqui na pelvis, né, outra bolinha. Você ligando eles assim, você consegue extrair essa ideia do feijãozinho, né? E aí, numa parada mais tridimensional, é basicamente a mesma coisa. Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. E aí você consegue extrair essa ideia aqui, mais ou menos. E ter essa noção melhor do feijãozinho, né? E a galera chama. Dá até pra quebrar um pouco a silhueta assim, ó. Então é bem legal. Eu curto usar isso aqui às vezes, tem fase que eu tô usando, tem fase que não. Cada hora eu tô num jeito de desenhar, né? Mas a gente poderia fazer muito bem aqui, sem problema. E aí, vamos trazer essa ideia aqui da perna pra baixo, né? Vou fazer mais ou menos essa ponta aqui do joelho e aqui a linha onde vai ficar o outro pé, né? Mais ou menos aqui assim. O braço dele, a gente pode fazer aquela quebra aqui também. Aqui essa linha de cima vai ser um pouquinho mais curta, porque tá em uma certa perspectiva, né? E essa linha daqui, a gente poderia muito bem simplificar só com uma linha assim. Ou trazer a ideia do cotovelo aqui, né? Talvez seja mais fácil para depois a gente visualizar isso. Aqui o taco e aqui a cabeça, né? Vou fazer um círculo assim, mais fácil pra gente ir mais rápido, né? E aqui como se fosse o topo da cabeça, tá? E aí mais ou menos pra lá que ele tá olhando. E a gente poderia ter exagerado mais, né? Não exagerei tanto assim quanto eu gostaria, porque faltou mais curvatura desse lado aqui, ó. Faltou mais, seguir um pouco mais essa linha aqui, descer um pouco mais essa parte aqui. Vamos corrigir pra vocês verem. Como que a gente poderia trazer um pouco mais de movimento nisso aqui. Assim a gente conseguiria trazer um pouco mais de movimento, ó. E a gente poderia adicionar um pouco de massa aqui, né? Pra poder deixar uma parada um pouco mais interessante. Ficou bem poluidão, mas é basicamente essa a ideia. E a gente pode fazer várias vezes, né? Vou pegar outras poses aqui e a gente vai fazer. Essa aqui foi só a primeira, né? É bom que dá soltada na mão um pouco. Vamos fazer essa aqui agora. É uma pose mais aberta assim, né? Então vamos lá, né? Novamente, vamos fazer aqui com a ideia do feijãozinho, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui. Tem aqui da ideia do feijãozinho, que eu acho que ajuda. A cabeça, a perna aqui, né? Um pezinho ali na ponta no chão. Aí vai ter a outra perna aqui, mais ali pra trás, porque tem essa linha aqui de distância, né? Tem uma certa perspectiva ali. A gente tem que notar isso na hora de fazer. O braço, medir aqui, na real, o braço ele vai estar mais ou menos até aqui, né? O braço vai estar aqui, ó. Por conta que ele vai um pouquinho pra frente do joelho, tá vendo? Só um pouquinho, ó, nessa linha, né? Então mais ou menos aqui assim a ideia, né? E aí o ombro a gente pode só arrumar aqui. E a gente conseguiu capturar a pose de uma forma bem simplificada e rápida. Por isso que é legal estudar gestual, porque quando você tiver alguma ideia de alguma pose que você pensou aí do nada, você pode fazer ela de uma forma bem rápida e já deixar meio que anotada a sua ideia. Ou na hora que você for explorar poses, vai acabar ficando de uma forma um pouco mais fluida e mais rápida, tá vendo? É um estudo muito bom. Eu gosto muito de gestual, ele ajuda muito pra mim essa questão de exploração das poses, né? Vamos fazer mais uma aqui. Pra vocês verem que é um estudo muito rápido, não tem muito segredo. São coisas simples que a gente viu aí no começo do vídeo, como a
essa quebra de silhueta que vai acontecendo nos braços, nas pernas, na pose inteira, que dá a sensação de fluidez maior. E também é só a gente conseguir extrair ali a linha de ação que vai acontecendo em várias partes do corpo também, mas geralmente a maior parte, pelo que eu vejo, vai da cabeça até o pé, assim, no pé que tá mais longe ali, que tá com mais movimento. Então, é um estudo muito rápido que dá pra gente fazer muita coisa, é bem interessante. E dá pra gente extrair muito estudo disso aqui. Ó, só rapidinho aqui, ó. Só com isso aqui a gente já consegue extrair muita coisa, muita ideia, ó. Uma perna aqui já, só com essas poucas linhas, tá vendo? Aqui, ó, o ombro dela é bem alto, então vai ficar bem perto do rosto dela. O cotovelo dela tá bem pra cima. A mão mais ou menos aqui assim. Pelo braço dela tá vindo bem pra frente. Acaba que tem uma certa perspectiva ali, né? A gente pode só colocar uma bolinha aqui, só pra gente poder marcar onde vai ser a mão mais ou menos. E já lançar o arco aqui, ó. Trazer a linha aqui. A gente já tem uma ideia boa aqui da pose, né? A gente poderia adicionar massa aqui nas pernas, palitinhos que a gente fez aqui. E fazer a mesma coisa aqui na outra. Então tudo isso aqui é questão de prática. Eu tô meio enferrujado, faz um tempo que eu não faço esses estudinhos aqui. Tava com alguns projetinhos em andamento. Então acabou que ficou meio qualquer coisa aqui, mas é isso mesmo, tipo, não vai ficar bonito os estudos que você vai fazer. Vai ficar alguns muito feios, alguns muito bonitos, mas a ideia é só você extrair um pouco mais do movimento, tá vendo? Eu poderia ter exagerado um pouquinho mais aqui, mas eu sinto que aqui já tá o suficiente. Vamos fazer mais uma aqui só pra gente ver se entrou na nossa cabeça, né? Vou pegar esse aqui que a gente tinha visto lá no início do vídeo. Já marcar mais ou menos onde vai ser a cabeça. Aqui, onde tá o ombro dele mais ou menos aqui, né? Descer e tentar achar aqui a cintura dele ali já. A perninha dele, que vai descer mais ou menos até aqui. A outra perna, que pode ser mais ou menos até aqui. O outro pé, né? Esse pé dele aqui, se vocês observarem, tá levantado, né? Então, vou fazer só qualquer coisa aqui, só pra gente poder ter uma marcação. Aqui vai ser mais ou menos até aqui, né? Porque eu tenho o glúteo dele ali. Faz uma certa ponta, dá uma quebra legal, interessante. O braço dele, como a gente falou aquela hora no começo do vídeo, tá vendo? Ele faz aquela curva ali que vai lá pra trás, que é bem interessante. Que aí fica a bola aqui na mão dele, né? E aí temos o braço dele que vai descer mais ou menos até aqui. E aí o braço dele vai aqui pra dentro assim, onde vai ter a luva ali, né? Então dá pra extrair a pose aqui rapidinho. Novamente, podia ter exagerado aqui, né? Colocar o pé dele mais pra lá um pouco, porque acabou que a perna dele não ficou tão quebrada aqui a silhueta, né? Faltou quebrar um pouco disso aqui. Mas a gente podia... Só vou deixar mais bonitinho pra vocês entenderem aqui como poderia ficar, né? Dá pra gente simplificar. Em vez de fazer cilindro, fazer essas quebrinhas aqui também, ó. Um cilindro meio achatadinho no meio, tá vendo? Que eu gosto de fazer às vezes também, que deixa mais interessante. E é mais rápido de fazer, né? Por ser uma forma mais solta. E aí aqui também, fazer essa quebrinha. Essa linha aqui do peito dele acompanha bem o rosto dele, né? Vai bem na orelha dele ali. É quase como se fosse uma linha reta aqui pra gente poder chegar no braço dele. De uma forma mais simplificada ali, né? Esse aqui eu só dei uma melhoradinha só pra gente poder ver, pra vocês poderem ver como é que fica, né? Mas é basicamente isso que a gente pode fazer nos estudos. De uma forma bem solta mesmo. Sem a pretensão de ter que ficar tudo bonitinho, tudo certinho. Porque não é essa a ideia do gestual. A ideia do gestual, como eu falei desde o início, é a gente pegar o movimento da pose de uma forma mais simplificada, né? De uma forma mais rápida, para que a gente possa transmitir isso de uma forma mais eficiente ali, na hora que a gente estiver esboçando alguma ideia ou alguma coisa assim, certo? Bom, então essas aqui foram as poses que a gente fez aqui no vídeo, né? Eu espero que alguma dessas dicas que eu tenha dado ajude pelo menos um de vocês. Se ajudar pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz. E eu acho que já vai ser um salto bem interessante aí para vocês entenderem um pouquinho melhor e fazer de forma mais solta e de uma forma mais interessante as poses de vocês, certo? Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixa o gostei aí embaixo, que isso aí me ajuda a saber se vocês estão curtindo e para que mais pessoas conheçam aqui o canal e se interessem pelos outros tipos de vídeo também, certo? Me sigam nas redes sociais, é tudo Buzzship. Até a próxima, valeu, falou e tchau!